O silêncio dentro da suíte presidencial do Hotel Bel Air era ensurdecedor. Michael Jackson estava deitado no chão frio do banheiro de mármore italiano, incapaz de se levantar. Suas pernas, que por décadas executaram os movimentos mais perfeitos da história da dança, agora tremiam incontrolavelmente. A porta estava trancada por dentro. 3 médicos do lado de fora batiam com força crescente. "Michael! Michael! Responde!" Nada. Apenas o som de respiração irregular. Eram 4h37 da manhã de uma quinta-feira de março de 2009, exatos 4 meses antes de sua morte. Quando finalmente conseguiram arrombar a porta, a cena que encontraram deixou até o Dr. Conrad Murray, homem que havia visto de tudo em 20 anos de medicina, com as mãos tremendo. Michael Jackson, 50 anos, 48 quilos, estava inconsciente no chão. Suas calças estavam molhadas, não de suor. O que aconteceu naqueles minutos revelou um segredo médico tão perturbador que a família Jackson pagou mais de $2 milhões para manter documentos lacrados. Até hoje. Olha, eu sei que essa história é pesada. Eu sei que dói ver o Michael dessa forma. Mas se você, assim como eu, acredita que o legado dele deve ser preservado com respeito, não com sensacionalismo barato, mas com a verdade que ele merece, então, inscreva-se neste canal agora. Nós somos mais de número inscritos, a maioria com 55 anos ou mais, que viveram a época de ouro do rei do pop. Pessoas que entendem que conhecer a verdade não é desrespeitar, é honrar a memória dele. Comenta aqui embaixo de onde você está assistindo. Sua cidade, seu estado. Eu leio todos os comentários e quero saber quem está comigo nessa missão de manter viva a memória do Michael com dignidade. Agora vem comigo descobrir o que realmente aconteceu. Era 17 de março de 2009, uma terça-feira chuvosa em Los Angeles. O céu estava carregado, nuvens cinzentas bloqueavam o sol desde as 6 da manhã e uma garoa fina caía sobre Holmby Hills, o baireiro mais caro da Califórnia. Dentro da mansão alugada na Carrollwood Drive, uma propriedade de $17 milhões com 7 quartos, 13 banheiros e jardins que pareciam obra de paisagista europeu, Michael Jackson estava acordado havia 41 horas seguidas. 41 horas. Não por escolha, não porque estava trabalhando, mas porque seu corpo havia esquecido como dormir. Era a 5ª noite consecutiva de insônia total. Seus olhos, normalmente expressivos e brilhantes, estavam fundos, com olheiras roxas descendo até as maçãs do rosto. Suas mãos tremiam quando tentava segurar um copo de água. E seu corpo, aquele corpo que por 4 décadas executou os movimentos de dança mais precisos e impossíveis da história, estava em revolta contra ele. Michael estava no 4º andar da mansão, trancado no banheiro da suíte presidencial. O banheiro tinha piso de mármore Carrara italiano, banheira de hidromassagem importada, espelhos do chão ao teto. Mas Michael não via nada disso. Ele estava sentado no chão, de costas contra a porta trancada, calça de moletom cinza, camiseta branca de mangas longas, meias brancas. Respirava rápido demais. Coração batendo a 140 batidas por minuto. Mãos geladas apesar do aquecedor ligado. Do lado de fora da porta, 3 pessoas esperavam. Dr. Conrad Murray, seu médico pessoal contratado por $150 mil mensais para acompanhá-lo nos ensaios da turnê This Is It. Alberto Álvares, chefe de segurança que trabalhava para Michael há 6 anos. E Michael Amir Williams, assistente pessoal, que conhecia cada detalhe da rotina dele. Conrad Murray bateu na porta pela 4ª vez em 5 minutos. "Michael, você está bem?" Silêncio. Então, uma voz rouca, quase inaudível. "Eu não consigo mais segurar." Murray trocou olhares com Alberto. Aquele não era o primeiro episódio, mas era o pior até então. "Michael, abre a porta", Murray disse, tentando manter voz calma, profissional. "Preciso checar seus sinais vitais. Meu corpo não responde." A voz de Michael saiu embargada. Eu perdi." O controle. Alberto Álvares sentiu o estômago revirar. Ele sabia exatamente o que aquilo significava. Já tinha acontecido 2 vezes naquela semana. Uma vez durante ensaio no Staples Center,
quando Michael saiu correndo do palco no meio de Billie Jean e trancou-se no camarim por 20 minutos. Outra vez na madrugada de domingo, quando acordou gritando e não conseguiu chegar ao banheiro a tempo. Mas isso era diferente. Michael, preciso que você destranque a porta, Murray insistiu. Voz mais firme agora. Se você não abrir em 10 segundos, vou ter que arrombar. 10 segundos de silêncio. Apenas respiração pesada do outro lado da porta de carvalho maciço. Murray acenou para Alberto. Arrombe! Alberto era ex-fuzileiro naval, 1,90 de altura, 105 quilos de músculos. Precisou de 3 chutes certeiros para a dobradiça inferior até a porta ceder. Quando finalmente entrou, a cena que encontrou o fez parar no mesmo lugar. Michael Jackson estava encolhido no canto do banheiro, entre o vaso sanitário e a parede. Joelhos dobrados contra o peito, braços abraçando as próprias pernas, cabeça baixa. Suas calças de moletom cinza estavam molhadas da cintura até os joelhos. Uma poça pequena de urina se formava no piso de mármore italiano ao redor dele. E ele chorava. Não aquele choro dramático de palco, mas um choro silencioso, desesperado, de quem perdeu até a dignidade de controlar o próprio corpo. Eu sinto muito. Michael sussurrou sem levantar a cabeça. Eu tentei segurar. Juro que tentei. Conrad Murray entrou devagar. Ajoelhou-se ao lado dele. Colocou a mão no pulso de Michael, sentindo batimentos cardíacos acelerados, irregulares. Pele fria, pegajosa de suor, pupilas dilatadas. Quanto tempo você está acordado, Michael? Não sei. 2 dias? 3? 41 horas. Michael Amir Williams disse da porta, checando anotações em um caderno preto onde registrava tudo. Desde domingo às 14 horas. Não dormiu nem 1 minuto. Murray fechou os olhos por 1 segundo. 41 horas sem sono. Corpo de 50 anos pesando apenas 48 quilos. Sistema nervoso em colapso. E ainda assim, a AEG Live, empresa produtora da turnê, exigia que Michael estivesse no Staples Center às 13 horas daquele dia para ensaio completo de Smooth Criminal. Não podemos continuar assim. Murray disse mais para si mesmo que para Michael. Isso vai te matar. Michael levantou a cabeça pela primeira vez. Seus olhos estavam vermelhos, inchados, mas havia algo neles. Uma mistura de desespero e determinação que Alberto Álvares nunca esqueceria. Eu preciso dormir, Michael disse, voz quebrando. Conrad, você precisa me fazer dormir. O que for preciso. Eu não aguento mais. E foi ali, naquele banheiro de mármore italiano, às 4h43 da manhã de 17 de março de 2009, que Conrad Murray tomou a decisão que mudaria tudo. A decisão que, 4 meses depois, colocaria Michael Jackson em um caixão de bronze dourado no Staples Center, cercado por 17.500 pessoas chorando. Mas naquele momento, nem Murray nem Michael sabiam disso. Tudo que Michael sabia era que precisava dormir. E tudo que Murray sabia era que tinha um frasco de Propofol, um anestésico hospitalar usado em cirurgias, nunca aprovado para tratamento de insônia, guardado em sua maleta médica preta. Vou te ajudar, Murray disse, ajudando Michael a se levantar. Mas primeiro vamos te limpar e trocar de roupa. Para entender como Michael Jackson chegou àquele banheiro, chorando de humilhação, incapaz de controlar as funções mais básicas do próprio corpo, precisamos voltar no tempo. Não meses, anos. Porque aquele episódio não foi isolado. Foi o culminar de uma década de dor, medicação excessiva, pressão insuportável e solidão profunda que transformou o maior artista do mundo em um homem quebrado por dentro. E a história começa em um lugar que ninguém esperaria, com uma criança de 9 anos chamada Ryan White. Era 1989. Michael Jackson estava no auge da carreira. Bad World Tour acabava de terminar, sendo a turnê mais lucrativa da história até então, com 4,4 milhões de ingressos vendidos em 123 shows. Ele tinha 30 anos, era o homem mais famoso do planeta e aparentemente tinha tudo. Mas em abril de 1989, Michael recebeu uma ligação que mudou sua vida. Ryan White, um garoto de 18 anos de Kokomo, Indiana, estava morrendo de AIDS. Ryan havia contraído HIV através de transfusão de sangue contaminado aos 13 anos, quando tratava hemofilia. Nos anos 80,
AIDS era sentença de morte, especialmente para crianças. Mas Ryan não morreu quieto. Ele lutou. Processou a escola que o expulsou por medo de contágio. Virou ativista. Apareceu na TV nacional defendendo direitos de pessoas com HIV. E Ryan White amava Michael Jackson. Suas músicas eram as únicas que acalmavam a dor quando tratamentos falhavam. Seus pôsteres cobriam as paredes do quarto de hospital onde Ryan passou os últimos 5 anos de vida. E seu maior sonho, o único sonho que lhe restava, era conhecer Michael antes de morrer. Quando a mãe de Ryan, Jeannie White, ligou para o escritório de Michael, ela não esperava retorno. Afinal, Michael recebia milhares de pedidos assim. Mas Michael ligou de volta pessoalmente, no mesmo dia. Quando posso visitá-lo? Foi a primeira coisa que Michael perguntou. 3 dias depois, Michael Jackson desembarcou em Indianápolis em um jato particular, sem câmeras, sem assessoria de imprensa, sem seguranças chamando atenção. Apenas Michael, uma mala pequena e um motorista que o levou direto ao Riley Hospital for Children. Quando Michael entrou no quarto 408, Ryan White estava deitado na cama, corpo de 18 anos pesando 38 quilos, pele coberta de sarcoma de Kaposi, lesões roxas características de AIDS em estágio terminal. Ele não conseguia mais andar, mal conseguia levantar a cabeça. Mas quando viu Michael Jackson parado na porta, Ryan White sorriu. E Michael sentou na beirada da cama, segurou a mão fria e magra de Ryan e disse: "Oi, amigo, desculpa a demora." Eles passaram 4 horas juntos naquele dia. Michael contou histórias dos bastidores das turnês, mostrou fotos de Bubbles, seu chimpanzé de estimação, cantou She's Out of My Life, a capela, sem microfone, apenas voz suave enchendo o quarto de hospital. E Ryan, pela primeira vez em semanas, esqueceu que estava morrendo. Mas quando Michael saiu daquele quarto às 19h30, algo nele havia mudado. Ele viu o que doença faz, viu o que dor crônica causa, viu como o corpo humano pode trair a pessoa que vive dentro dele. E 10 dias depois, em 8 de abril de 1990, Ryan White morreu. Michael estava em tour na Europa quando recebeu a notícia. Cancelou o show em Paris, algo que nunca havia feito, e voou 14 horas de volta para Indianápolis para o funeral. Usou óculos escuros durante toda a cerimônia, mas aqueles que estavam perto viram lágrimas escorrendo por baixo das lentes. No funeral, Michael conheceu Elton John, que também era amigo de Ryan. E foi Elton quem, anos depois, contou o que Michael disse enquanto o observavam. O caixão de Ryan sendo levado. "Elton, eu tenho medo. Medo de como meu corpo vai me trair um dia. Ryan lutou tanto e mesmo assim perdeu. O que acontece quando meu corpo decidir que não aguenta mais?" Elton, achando que era apenas reflexão filosófica de momento difícil, respondeu: "Michael, você é jovem, saudável, tem uma vida inteira pela frente." Mas Michael Jackson sabia algo que Elton não sabia. Seu corpo já estava começando a traí-lo. Dangerous World Tour. Michael tinha 35 anos e estava no auge físico, ou pelo menos era o que todos pensavam. Mas, nos bastidores, uma realidade diferente se desenrolava. Durante show em Bangkok, Tailândia, em 24 de agosto de 1993, Michael estava executando a coreografia de Black or White, aquela sequência onde ele faz um giro de 360 graus no ar e cai de joelhos no chão, um movimento que ele havia feito centenas de vezes. Mas dessa vez, algo deu errado. Quando Michael caiu de joelhos, sentiu um estalo no joelho direito. Dor aguda percorreu a perna. Mas ele não parou. Tinha 60.000 pessoas assistindo. Tinha compromisso com o show. Então continuou dançando, sorrindo, cantando. E quando desceu do palco 40 minutos depois, seu joelho estava 3 vezes maior que o normal. Dr. David Forecast, médico da tour, examinou e deu o diagnóstico: rompimento parcial de ligamento, inflamação severa. Recomendação: parar turnê, fazer cirurgia, recuperar por 6 meses. Mas Michael tinha mais 27 shows agendados. Tinha contratos de milhões de dólares. Tinha patrocinadores. Tinha promotores. Tinha uma indústria inteira dependendo dele. "Não posso parar", Michael disse. "Me dá algo para a dor."
E Dr. Forecast, sob pressão de promotores e sob súplica de Michael, prescreveu Demerol. Demerol é um opioide sintético usado para dor severa pós-cirúrgica. É altamente viciante. Deve ser usado apenas em ambiente hospitalar por curtos períodos, sob supervisão rigorosa. Michael Jackson tomou Demerol por via intravenosa antes de cada um dos próximos 27 shows. E funcionou. A dor sumia. Ele conseguia dançar, conseguia performar, conseguia ser Michael Jackson, o rei do pop, invencível. Mas quando a tour terminou em novembro de 1993, Michael não conseguiu parar de tomar Demerol. Seu corpo tinha desenvolvido dependência química. E pela primeira vez na vida, Michael Jackson experimentou abstinência de opioides, tremores incontroláveis, sudorese noturna, náusea constante, ansiedade paralisante e o pior, insônia absoluta. Michael passou 8 dias sem dormir nem um minuto. Foi sua irmã Janet quem encontrou Michael no chão do banheiro de Neverland Ranch, corpo tremendo violentamente, suor encharcando roupas, vomitando bile porque não tinha mais nada no estômago. "Janet, eu estou morrendo", Michael disse, voz rouca. "Me ajuda." Janet ligou para Elizabeth Taylor, uma das poucas pessoas que Michael confiava completamente e que havia passado por vícios de medicamentos ela mesma. Elizabeth pegou um avião de Los Angeles até Santa Bárbara em 2 horas. Entrou em Neverland como um furacão e deu um ultimato a Michael. "Ou você vai para a reabilitação agora, ou eu vou à imprensa e conto tudo. Eu prefiro te salvar constrangido do que te enterrar em silêncio." Michael, fraco demais para discutir, aceitou. No dia seguinte, 12 de novembro de 1993, Elizabeth Taylor emitiu comunicado oficial. Michael Jackson cancelou o resto da Dangerous World Tour para entrar em tratamento para dependência de analgésicos. Michael passou 12 semanas em uma clínica de reabilitação em Londres. Passou por detox supervisionado, terapia intensiva, grupos de apoio. E quando saiu em fevereiro de 1994, estava limpo. Mas seu corpo nunca mais foi o mesmo. O que acontece quando o corpo desenvolve dependência de opioides e depois para abruptamente é algo que médicos chamam de síndrome pós-aguda de abstinência. Os sintomas podem durar anos, às vezes permanentemente. Para Michael Jackson, os sintomas incluíam insônia crônica. Sua arquitetura de sono foi destruída. Mesmo sem medicamentos, ele não conseguia mais dormir naturalmente. Hiperestimulação do sistema nervoso. Qualquer som, luz ou toque era amplificado. Ele se tornou hipersensível a tudo. Problemas digestivos crônicos. Seu estômago parou de funcionar corretamente. Ele perdeu apetite, perdeu peso, desenvolveu gastrite severa, ansiedade generalizada, ataques de pânico sem motivo aparente, taquicardia constante, sensação de morte iminente. E o pior de tudo, dor fantasma. Mesmo sem lesão física, seu cérebro enviava sinais de dor constante. Dor nas articulações, dor nas costas, dor que não tinha origem real, mas era absolutamente real para ele. Entre 1994 e 2008, Michael Jackson consultou 42 médicos diferentes buscando solução para insônia. 42. Tentou terapia cognitivo-comportamental, tentou meditação, tentou acupuntura, tentou exercícios de respiração, tentou suplementos naturais, tentou mudanças na dieta, tentou tudo. Nada funcionou. E então ele voltou para medicamentos. Mas, dessa vez, com mais cuidado, com mais controle. Ou pelo menos era o que ele acreditava. Começou com Xanax para ansiedade, depois Ativan para ataques de pânico, depois Ambien para dormir, depois Restoril quando o Ambien parou de funcionar. Depois Dalmane quando o Restoril parou de funcionar. E, eventualmente, nada mais funcionava. Julgamento de Michael Jackson por acusações de abuso sexual de menores. Um dos momentos mais devastadores da vida dele. Durante os 5 meses de julgamento, Michael dormia, em média 90 minutos por noite. Seu peso caiu para 54 quilos. Ele desmaiou 2 vezes no tribunal. Teve que ser hospitalizado 3 vezes por desidratação severa. E quando foi absolvido de todas as 14 acusações, em 13 de junho de 2005, Michael não comemorou.
Ele foi direto para Neverland Ranch, trancou-se no quarto e chorou por 3 dias seguidos. Seu empresário na época, Raymond Bain, contou anos depois. Michael estava quebrado, não apenas emocionalmente, fisicamente. Eu vi um homem de 47 anos parecia ter 70, mãos tremendo, corpo curvado, olhos sem vida. Ele sussurrou para mim: Raymond, eu não sei quanto tempo mais aguento. Foi nesse período que Michael desenvolveu o que médicos chamam de incontinência de urgência neurogênica, uma condição onde sinais nervosos entre bexiga e cérebro são interrompidos, causando perda involuntária de controle. O estresse extremo, a privação crônica de sono, os medicamentos ansiolíticos em doses altas, tudo contribuiu para danificar seu sistema nervoso autônomo, a parte que controla funções involuntárias como respiração, digestão e, sim, controle da bexiga. Michael começou a ter acidentes ocasionais. No início era raro, uma vez a cada poucos meses, sempre em situações de extremo estresse ou após noites sem dormir. Mas com o tempo, foi ficando mais frequente. Michael estava morando em Las Vegas, em uma suíte permanente no Palms Casino Resort. Ele não performava publicamente há 2 anos. Estava escondido do mundo, lidando com problemas financeiros crescentes, processos judiciais intermináveis e um corpo que continuava traindo-o. Grace Huaramba, babá de seus filhos e uma das poucas pessoas que tinha acesso total a Michael naquele período, testemunhou em depoimento selado que vazou em 2013. Havia noites em que eu ouvia Michael chorar no banheiro, não de dor, mas de humilhação. Ele me disse uma vez: Grace, eu dancei para presidentes, eu performei para rainhas, e agora eu não consigo nem controlar quando preciso. Fazer xixi. Como eu cheguei aqui? Grace também revelou que Michael começou a usar fraldas geriátricas discretas sob as calças quando precisava sair de casa ou participar de reuniões importantes. Ele tinha medo, Grace disse. Medo de estar em uma reunião e ter um acidente. Medo de estar com as crianças e elas perceberem. Medo de alguém descobrir e contar para a mídia. E seu medo era justificado, porque se a mídia, que já o havia crucificado por mudanças em sua aparência, acusações, criminais, comportamentos excêntricos, descobrisse que Michael Jackson estava usando fraldas de adulto aos 49 anos, seria o fim definitivo de qualquer dignidade que lhe restava. Março de 2009. Michael estava de volta a Los Angeles, preparando-se para This Is It, série de 50 shows no O2 Arena em Londres, que seria seu grande retorno. Ele havia assinado contrato com a Egg Live por valor estimado em $500 milhões. Mas Michael não estava bem. Seu peso havia caído para 48 quilos. Ele tomava entre 8 e 15 medicamentos diferentes por dia. Dormia, quando conseguia, no máximo 3 horas por noite. E os episódios de incontinência estavam acontecendo quase semanalmente. Kenny Ortega, diretor dos ensaios, enviou e-mail desesperado para Randy Phillips, CEO da AEG Live, em 14 de junho de 2009. Randy, Michael está doente. Ele está gelado, tremendo, desorientado. Hoje ele urinou nas calças durante ensaio e nem percebeu até eu apontar. Algo está muito errado. Precisamos parar isso antes que... Seja tarde demais. Randy Phillips respondeu. Kenny, temos 50 shows vendidos, 1,4 milhão de ingressos, $85 milhões em receita garantida. Michael tem Dr. Murray cuidando dele. Continue os ensaios. 12 dias depois, em 25 de junho de 2009, Michael Jackson estava morto. Causa oficial da morte: intoxicação aguda de propofol combinada com benzodiazepínicos. Mas a verdadeira causa foi muito mais complexa. Michael Jackson morreu porque passou 15 anos tentando desesperadamente corrigir danos que medicamentos causaram ao seu corpo. Morreu porque ninguém, nem médicos, nem família, nem amigos, nem empresários, conseguiu, ou quis, parar a máquina que o mantinha performando mesmo quando ele estava quebrando por dentro. Morreu porque o mundo queria Michael Jackson, o rei do pop, o performer infalível. Mas ignorou Michael Jackson, o ser humano, que só queria dormir. Após a morte de Michael, inventário completo de Neverland Ranch e da mansão em Carolwood Drive,
revelou. 127 medicamentos diferentes foram encontrados em sua posse, incluindo 19 tipos de sedativos, 15 tipos de ansiolíticos, 11 tipos de analgésicos opioides, 8 tipos de antidepressivos, 6 tipos de relaxantes musculares e frascos de propofol, o anestésico hospitalar que Conrad Murray administrava para induzir sono. Além disso, investigadores encontraram 43 pacotes de fraldas geriátricas masculinas escondidos em armários de 3 quartos diferentes. Esse detalhe foi mantido fora da mídia durante anos. Autoridades consideraram irrelevante para a investigação criminal e desnecessariamente humilhante para a família. Mas Katherine Jackson, mãe de Michael, sabia. Em entrevista concedida a Oprah Winfrey em 2010, partes nunca transmitidas, Katherine disse: "Meu filho estava sofrendo de maneiras que eu não imaginava. Ele escondia tudo. Sorria para o mundo enquanto se destruía em privado. Quando eu descobri sobre as fraldas, sobre os acidentes, eu chorei por uma semana, porque percebi o quanto ele estava envergonhado, o quanto ele estava sozinho nessa dor." Dr. Christopher Rogers, médico legista que conduziu a autópsia de Michael Jackson, encontrou evidências de danos neurológicos consistentes com uso prolongado de benzodiazepínicos e privação crônica de sono. O cérebro de Mr. Jackson mostrava atrofia em áreas responsáveis por regulação autônoma. Isso explica problemas de controle motor, disfunção da bexiga e outros sintomas que testemunhas relataram. Seu corpo estava literalmente falhando. Em 2011, Conrad Murray foi condenado por homicídio involuntário e sentenciado a 4 anos de prisão. Cumpriu 2 por bom comportamento. Durante julgamento, promotoria apresentou o diário que Murray mantinha sobre tratamento de Michael. Uma entrada de 22 de junho de 2009, 3 dias antes da morte, dizia: "Paciente implora por propofol. Diz que não dorme há 60 horas. Diz que está perdendo o controle do corpo. Diz que prefere morrer a viver assim. Não sei mais o que fazer. Sinto que estou assistindo um homem afundar e não consigo salvá-lo." Hoje, 15 anos após a morte de Michael Jackson, sua família ainda luta para proteger seu legado. Estate de Michael Jackson, patrimônio administrado por executores John Branca e John McClain, tomou medidas legais agressivas para selar documentos médicos, comprar e destruir fotos embaraçosas e controlar narrativas sobre os últimos anos de vida dele. Eles querem que o mundo se lembre de Michael Jackson como o dançarino perfeito, o entertainer incomparável, o gênio da música. E tudo isso é verdade. Mas também é verdade que Michael Jackson passou os últimos 15 anos de sua vida aprisionado em um corpo que o traiu progressivamente. Que ele sofreu de condições médicas humilhantes causadas por dependência de medicamentos. Que ele tinha tanto medo de ser julgado que escondia suas lutas até de pessoas que o amavam. E que no final, ele morreu tentando desesperadamente alcançar a única coisa que o mundo considerava simples, mas que, para ele, se tornou impossível: uma noite de sono tranquilo. Ryan White, aquele garoto de 18 anos que Michael visitou em 1990, disse algo pouco antes de morrer que sua mãe nunca esqueceu. "Mamãe, Michael entende. Ele entende o que é quando seu corpo vira inimigo. Quando você acorda todo dia lutando apenas para existir. Ele me disse que tem medo de que um dia seu corpo vai desistir dele também." E 19 anos depois, foi exatamente o que aconteceu. Essa história não é sobre sensacionalismo. Não. É sobre manchetes chocantes. É sobre lembrar que por trás do mito havia um homem. Um homem que sentiu dor. Um homem que passou vergonha. Um homem que sofreu em silêncio porque tinha medo de ser julgado pelo mundo que o idolatrava. Michael Jackson não urinou no chão porque queria. Ele urinou no chão porque seu corpo, destruído por décadas de pressão impossível, medicamentos excessivos e privação crônica de sono, simplesmente parou de obedecer. E quando você entende isso, quando você realmente entende que o rei do pop passou os últimos anos de vida tendo que usar fraldas de adulto, chorando de humilhação em banheiros de mansões milionárias, implorando por apenas uma noite de sono, você percebe algo profundo. Sucesso não protege ninguém de sofrimento. Fama não cura dor. E às vezes, as pessoas que parecem mais invencíveis
são as que estão lutando batalhas mais impossíveis em silêncio. Se essa história tocou você da mesma forma que tocou a mim ao pesquisá-la, se você sentiu a dor, a humilhação, o desespero silencioso que Michael carregou nos últimos anos, então eu preciso te pedir 3 coisas. Primeiro, deixe seu like neste vídeo. Não é sobre números, é sobre dizer ao YouTube: essa história merece ser contada. Essas verdades merecem ser conhecidas. Quanto mais likes, mais pessoas vão conhecer o Michael Jackson real, não apenas o mito. Segundo, inscreva-se neste canal. Somos milhares de brasileiros, a maioria com 55 anos ou mais, que viveram a época de ouro do rei do pop. Pessoas que entendem que preservar o legado de Michael não é esconder suas lutas, é honrá-las. Toda semana eu trago uma história profunda, documentada, respeitosa sobre quem Michael realmente foi. Se você quer fazer parte dessa comunidade que mantém a memória dele viva com dignidade, clica no botão de inscrição agora. Terceiro, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo. Escreve sua cidade, seu estado ou até o país se você está fora do Brasil. E me diz, qual música do Michael Jackson marcou sua vida? Eu leio todos os comentários e quero criar uma rede de pessoas que, assim como eu, acreditam que o legado de Michael deve ser preservado com verdade e respeito. Michael Jackson nos ensinou através de sua música que devemos olhar para o homem no espelho e fazer uma mudança. Mas ele também nos ensinou através de sua vida que devemos ter compaixão, porque nunca sabemos as batalhas que alguém está lutando em silêncio. Esse é o legado que mantenho vivo aqui. Não o mito perfeito, mas o homem real com todas as suas lutas, todas as suas dores e sim, toda a sua humanidade. Na próxima semana vou contar a história de quando Michael Jackson salvou a vida de um segurança que estava tendo ataque cardíaco durante show em Oslo, e o que aconteceu nos bastidores que nenhum fã conhece até hoje. Obrigado por assistir. E lembre-se, seja gentil. Você nunca sabe o que alguém está passando.